Olá, pessoal. Agora a gente vai para o segundo bimestre, então, retomar a nossa cadeira aqui de Direito Administrativo. Só alguns rápidos avisos nesse vídeo aqui, antes do próximo que vai ter a matéria. As provas e as notas eu já corrigi as provas, já postei as notas. Eu fiz alguns comentários ali no grupo, mas nem todo mundo está no grupo. E alguns podem não ter visto. Mas em geral a turma foi bem na prova e no trabalho. A prova tinha ali duas questões, a primeira sobre os princípios e a segunda sobre a diferença entre atos discricionários e vinculados. As duas perguntas eram bem tranquilas, na minha opinião, né? A segunda era só um comparativo que vocês encontram em qualquer livro, nos que eu disponibilizei ou nos vídeos que eu gravei. Era relativamente simples. A primeira questão, que alguns acharam um pouco mais difícil, me mandaram mensagem dizendo que acharam um pouco mais difícil, é porque na verdade foi uma questão que a gente tratou lá no começo do bimestre, nas aulas ainda presenciais, que era a questão dos princípios do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E mais importante do que isso é saber sobre a eficácia desses princípios, porque é um assunto que nos remete lá para as nossas aulas de hermenêutica. Eu sei que nem todo mundo fez a cadeira de hermenêutica comigo, mas um assunto central nas aulas de hermenêutica é a diferença entre princípios e regras e falar sobre a normatividade dos princípios, ou seja, definir que o princípio jurídico, mesmo que ele não tenha a mesma forma que uma regra, ele ainda assim serve para resolver casos concretos. O princípio da moralidade ou da impessoalidade, por exemplo, não está lá na Constituição apenas para que o legislador veja o princípio e a partir daí crie leis, crie regras específicas. O juiz, principalmente o Supremo Tribunal Federal, pode diretamente aplicar o princípio. Claro, obviamente, não é aplicar de qualquer forma, nem criar da cabeça do juiz o conteúdo desse princípio e usar para o que ele quiser. Tem parâmetros e critérios, isso a gente desenvolve com mais tempo na cadeira de hermenêutica, mas eu botei essa questão para a gente lembrar disso, porque é um bom exemplo da questão da normatividade dos princípios. Princípios de direito administrativo que o Supremo Tribunal Federal utiliza diretamente. E aí o que vocês tinham que fazer era só citar os exemplos. Eu não queria que vocês explicassem essa questão da normatividade dos princípios, não foi essa a questão, né? A questão era cite 3 exemplos, era só dar os exemplos. Vários exemplos eu dei em aula. Por exemplo, a questão do nepotismo, que o STF barrou a partir do princípio da impessoalidade e da moralidade, a questão da publicidade governamental, que tem que ser impessoal, o governo não pode, por exemplo, mencionar o nome do governante na publicidade oficial, tem que ser governo federal, governo do estado, seja lá qual for, certo? Tem que ser impessoal. A questão do vencimento dos servidores, que tem que ser divulgado conforme o princípio da publicidade, salvo parcelas que são privadas, particulares, como, enfim, uma pensão que a pessoa paga, porque aí também existe um outro princípio que é a impessoalidade. Enfim, que mais deram de exemplos dos que eu citei em aula? A questão das tatuagens em concurso, que fere a impessoalidade, vedar que uma pessoa com tatuagem participe de concurso, certo? Então, tudo isso demonstra a eficácia dos princípios, que é um assunto que, de forma teórica, a gente estudou lá na cadeira de hermenêutica, e aí era para vocês darem exemplos, a gente viu esses exemplos em aula. Teve gente que deu outros exemplos, que procurou jurisprudência e trouxe outros exemplos totalmente diferentes de decisões aqui do COAF, enfim, trouxeram outros exemplos que traziam sobre a questão do servidor público, sobre remuneração do servidor, enfim, teve gente que pesquisou jurisprudência e eu aceitei sem problema nenhum, mas podia apenas dar alguns desses exemplos que eu dei em aula e o objetivo era esse, que a gente então tivesse aqui uma visão prática da questão da normatividade dos princípios. Certo? Essa era a questão. Em relação ao trabalho, aí eu mandei um texto para vocês, que era um texto falando um pouco mais da questão sociológica do que jurídica, sobre o jeitinho brasileiro, o homem cordial e a impessoalidade administrativa. E então perguntei para vocês qual era a relação entre esses três elementos, e aí o objetivo era que vocês colocassem a relação de oposição que há entre eles, porque a impessoalidade administrativa determina que
todos devem ser tratados da mesma forma, salvo se existir uma razão jurídica que fundamente uma distinção, como por exemplo na política de cotas, certo? Existe uma razão jurídica de igualdade material que vai fundamentar então a distinção nesse caso. Fora isso, todos devem ser tratados da mesma forma pela administração pública. A administração não pode escolher beneficiar ou prejudicar alguém. E coloquei o texto então que falava um pouco sobre sociologia jurídica, que demonstra que na história do desenvolvimento sociocultural brasileiro, um pouco da cultura se desenvolve a partir dessa lógica do homem cordial, que é aquele que busca sempre beneficiar um amigo, um parente, e prejudicar alguém que ele considere um inimigo, independente de qualquer regra de ordem pública. Ele se baseia nos seus valores privados para escolher quem ele vai beneficiar ou prejudicar. Da mesma forma, o jeitinho é aquilo de procurar um favor através de um conhecido para conseguir um benefício, muitas vezes através da máquina pública. Por exemplo, a pessoa está numa fila para conseguir um atendimento pelo sistema público de saúde, ela dá um jeito de um amigo dela fazer que trabalha no sistema, fazer ela pular a fila, certo? Então, tudo isso fere a impessoalidade. Então, era para simplesmente dizer que a impessoalidade está em oposição a esses elementos, que deve ser respeitada a impessoalidade para buscar que isso seja de alguma forma eliminado da vida pública, porque a vida pública não tem espaço aí para o homem cordial e para o jeitinho. E a segunda pergunta era mais simples, era sobre o desenvolvimento histórico, que é basicamente o que o texto trata ao longo de todo ele, certo? Era basicamente fazer um resumo do texto, que é o que o texto está tratando ali, desde o período colonial até a atualidade. Então, fazer um resumo histórico era basicamente fazer um resumo do texto, que era a segunda pergunta. Tá? Essa foi o primeiro bimestre, a avaliação, a maioria foi bem, foi tranquilo. Quem não foi bem, dá plenamente para recuperar agora no segundo bimestre. Por enquanto a gente vai continuar com esse formato de aula por vídeo e não sabemos ainda até quando vai, mas a princípio, se continuar, a forma de avaliação do segundo bimestre vai ser a mesma. Vai ter uma prova valendo metade da nota e um trabalho valendo a outra metade, e isso vai ser a avaliação de vocês, tá? Aí agora eu vou fazer um outro vídeo separado aqui com o conteúdo que vai dar início ao nosso segundo bimestre, que vai ser improbidade administrativa. Aí eu coloco no outro vídeo para não ficar muito longo, certo? Esses eram os avisos. Se alguém ainda precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem, tá? Até mais.